Capítulo 11. Valores e propósitos. A ideia de consciência sobre os propósitos está ligada à noção de valores. Quais são os meus valores? O que eu acho que vale e o que eu acho que não vale? A minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu quero colocar nela? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que atuo? O campo ético é decisivo porque lida com os valores que me permitem ter uma conduta na vida. O propósito está conectado também a essa percepção. Existem pessoas, no entanto, que podem ter maus propósitos, apesar de possuírem uma ética maléfica, não deixam de ter valores e princípios de conduta. Por isso, quem deseja uma vida decente precisa de valores e propósitos decentes, que não sejam destrutivos, autofágicos, degradantes. Bons propósitos são aqueles que elevam o indivíduo e a comunidade na qual ele está inserido. O filósofo espanhol Ortega y Gasset afirmou: "Eu sou eu e as minhas circunstâncias." Quando chego numa relação afetiva ou num grupo de amigos, não estou absolutamente isento do que carrego na minha história. O meu caminhar é feito com todas as minhas coisas. Ora, se Ortega y Gasset classifica o indivíduo não como uma mera identidade, mas levando em conta a sua história com outros, o mesmo vale em relação a essa questão. Qual o meu principal propósito de natureza ética? Me elevar, não ter uma vida degradante, mas elevar comigo toda a minha circunstância, aqueles que me acompanham. A ética entra nesse circuito, porque o propósito da vida coletiva, e não só individual, deveria fazer com que a vida fosse melhor para todos e todas. Essa força motriz interna é que muitas vezes faz com que pessoas mudem de atividade profissional ou redirecionem sua carreira. Conheço casos, por exemplo, de um médico que largou a atividade numa clínica para trabalhar no resgate do SAMU e de um advogado que decidiu trabalhar num tribunal de contas, porque passou a encarar aquele afazer como uma tarefa cidadã. Esse esforço também é bastante forte no terceiro setor. Tenho visto gente que entra no terceiro setor para organizar atividades como convicção, quase sempre em busca de identidade. Eu sou da periferia, da favela, quero elevá-la. Eu vim do meio do povo e quero fazer com que isso faça sentido. Portanto, vou ganhar a vida desse modo. Existe um firme propósito, que é servir. A finalidade primordial da função desenvolvida não é a aquisição material, mas a ideia do trabalho como consequência de servir a uma causa. De modo geral, mesmo com as oscilações da economia, a motivação pecuniária deixou de ter exclusividade no mundo do trabalho. Durante algum tempo, a lógica que imperava na busca de uma colocação profissional era: vou procurar um serviço porque quero sustentar a minha família. Ganho um dinheirinho, dou educação para os meus filhos e vou embora em paz. Isso foi exacerbado nas décadas 1980 e 1990. Quando a aquisição do patrimônio passou a ser muito valorizada em relação ao resultado do trabalho. Hoje, com o enriquecimento da nossa sociedade em comparação às décadas anteriores, já se observa que esse modelo do trabalho, tendo como vínculo exclusivamente o acúmulo patrimonial, não é mais tão significativo para algumas pessoas. Muita gente deseja que o trabalho traga satisfação, bens materiais, mas não seja focado apenas nisso. E que não bloqueie as outras frentes. Que o trabalho não impeça que se curta a existência, que se possa viajar e que se possa conviver com a família. Isso não depende tanto do quadro econômico. Tem muito mais a ver com o esgotamento de um modelo anterior, no qual houve casos de grande infelicidade, de quem tinha a capacidade de trabalhar de forma intensa e acumular, mas não conseguia fruir de modo algum. Aliás, essa ideia de juntar dinheiro e depois não saber o que fazer com ele me causa estranheza. Exceto pelo lado da ganância de acumular por acumular, que é a do colecionador em busca de aumentar o acervo. Qual a lógica desse comportamento? O que leva um empresário a trabalhar de segunda a segunda, 16 horas por dia, até o final da vida,
e não almoçar fora, não brincar, não passear, não ver o mar, não contemplar a lua, para mim, o pecuniário oferece um nível de gratificação extremamente limitado. Eu até me sinto bem de frequentar um restaurante em que aprecio a comida, mas não posso almoçar 3 vezes no mesmo dia nesse lugar. Não faz sentido. Eu quero fazer coisas que me engrandeçam para além do acúmulo de patrimônio ou da mera remuneração. Quero algo que me permita ser admirado. Essa questão da admiração é séria. Eu desejo alguma coisa que me faça ser gostado pelos meus filhos e que eles queiram ser como eu. Isso é, a ideia de funcionar como uma referência positiva. Jamais passou pela minha cabeça ser admirado por ter um carro de luxo. Não descarto tê-lo, mas não quero ser identificado apenas como o cara do carrão de luxo. Existe uma insatisfação positiva, que é aquela de querer mais e melhor. Mas existe uma insatisfação negativa, que induz a sofrimento, que faz com que não haja ponto de repouso ou de serenidade. Toda insatisfação necessita de um ponto de serenidade, porque, do contrário, não se aproveita aquilo por que tanto se almejou. Se você passa o tempo todo em estado de sofreguidão, em busca de algo, mesmo que já tenha, quer sempre um patamar acima, sem que haja possibilidade de agregar aquilo como uso e fruição, qual o sentido? Volta ao caso do colecionador, o sujeito que tem uma adega de vinhos inacreditável, mas que está ali para ser exibida, não para beber. Em outra ponta, há em parte da geração atual um movimento muito forte de recusa ao modelo dos pais. A ideia de trabalho era muito clara há 2 gerações. Hoje não é tanto. Para algumas pessoas da nova geração, elas não precisam necessariamente existir nesse modo produtivo. Uma parte da nova geração acha que o meio de subsistência não precisa obrigatoriamente advir de um emprego. Isso é, eu tenho o direito de não fazer isso. Posso viver de modo alternativo. É uma vida desindustrializada, não no sentido de perder o acesso ao mundo do consumo, mas de ele poder fruir sem a perda de tempo que se considera que o pai teve. O jovem diz: meu pai trabalha, trabalha, trabalha e não aproveita nada. Fazer isso para quê? E o pai responde: mas é justamente porque eu faço isso que você pode não fazer. Mas você precisa fazer para os seus filhos poderem ter essa possibilidade. Aí o jovem replica: mas de que adianta eu fazer para os meus filhos terem se eu não vou ter? Que lógica é essa de uma cadeia contínua em que só há a reprodução do mesmo? Se ninguém chegará ao ponto da fruição, eu quero fruir. Esse conflito expõe o contraste de crenças que cercaram o trabalho ao longo do tempo. Para alguns, o trabalho é uma obrigação. Dentro do protestantismo, é inclusive uma obrigação moral. Toda a concepção weberiana, de Max Weber, intelectual alemão considerado um dos principais nomes da sociologia, advinda da percepção da ética protestante, colocará a ideia do trabalho como uma obrigação moral. A ideia de ser vagabundo será introduzida no Ocidente, nos códigos penais, como infração. A legislação brasileira, até 10 anos atrás, previa a vagabundagem como uma contravenção penal. Se você fosse parado por uma autoridade, pediam a sua carteira de trabalho. Não ter uma carteira de trabalho era sinal de vagabundagem. Tinha o nome de vadiagem na lei e podia levar até 3 meses de detenção. A lógica era de que se não trabalha, é vadio. Se é vadio, é imoral. Essa lógica perpassa, embora o mundo hoje tenha outra configuração. É preciso encontrar o equilíbrio. Nem a acumulação pela acumulação, nem a recusa irredutível ao trabalho. Isso só é possível quando se tem clareza de propósito. Não existe uma condição na sociedade que viabilize a vida sem trabalho, mas existem algumas possibilidades de existência em outros âmbitos. Pode-se entender vida como missão. É o caso hoje de grupos radicais religiosos, em que o jovem não se dedicará a uma atividade produtiva, mas a uma luta para conversão ou defesa religiosa. E esse será o modo ou o meio de existência. A grande questão que se coloca é: a qualquer custo? Vale qualquer coisa desde que eu fique vivo?
Então você começa a dar passos subsequentes em relação à própria ideia de uma vida com propósito. Um dos apelos que o tráfico no Brasil, não só, mas especialmente aqui, exerce para arregimentar jovens é oferecer, além de condições de vida, perspectiva de poder, de alguém que é respeitado, que tem nome e é temido. Isso é, a perspectiva de ser alguém. Há vários modos de fazê-lo. E no caso de quem não tem mais a questão da sobrevivência como premente, mas se envolve em maracutaias e apropriação indevida do dinheiro alheio. Por que faz o que faz? É preciso cautela para não ser vitimado por essa pauperização de propósitos. Então, chegamos ao fim de mais um resumo. Se você curtiu desbravar as páginas desse livro comigo e quer mais aventuras literárias toda semana, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Assim você não só me ajuda a trazer mais conteúdo para você, como também não perde nenhum resumo quentinho que eu vou trazer toda semana. Basta apertar aí no botãozinho de like aí embaixo e ativar o sininho também, para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos juntos e até o próximo livro. Fui!